Então, dando continuidade na página 8 do livro do segundo bimestre, nós vamos falar agora de característica do gênero notícia. Lembra lá na primeira correção, quando eu abordei as características de uma notícia, né, que é um texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo, que é relativamente curtos, veiculado aos meios de comunicação, que tem uma linguagem formal, objetiva, clara e objetiva, né? Que tem títulos principal e o auxiliar, que vem na terceira pessoa e que tem o discurso indireto e que relata também fatos reais, atuais e cotidianos. Então aqui nós temos o texto, né, que é uma notícia que fala da vida do Stan Lee, um autor, ou seja, de super-heróis, né? Ele que foi responsável pela criação do Homem-Aranha, de super-heróis como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk, e assim sucessivamente. Então o texto trouxe várias informações sobre esse autor, né? E relata que também o quê? Que o escritor traz todas as informações dele, né, e fala quando ele nasceu, né, e quando finalmente quando assim aconteceu o fato de trazer essa notícia ao ar, no caso do texto aqui. Então vamos lá para a interpretação do texto. Qual é o fato que deu origem a essa notícia? Sobre a morte dele, né? A morte do escritor, editor executivo da indústria de histórias em quadrinhos, né? Estadunidense, que é o Stan Lee. Então, ele foi uma notícia que trouxe informações dele, falou um pouquinho do autor e relatou sobre a morte dele. Na questão 16, na página 9, já traz a seguinte pergunta. Além das informações que esclarecem o fato central, uma notícia pode apresentar outros detalhes a ele relacionado, que outras informações são dadas nessa notícia. Então, quais as informações que foram dadas nessa notícia além do fato central, né? Além do fato central e de detalhes sobre ele, essa notícia traz informações sobre a participação da esposa do escritor em sua carreira e sobre os parceiros de criação de Stan Lee, do Steve Ditko, do Jack, e também informa sobre o momento em que o Marvel decidiu renovar o seu rol de personagem a partir dos anos 1950. Então, essa seria uma resposta mais cabível, né? Se você não respondeu coerente, procura fazer as correções. Questão 17. Em que suporte essa notícia foi publicada? O que é o suporte? Né? O local, quais os meios de comunicação que ela foi publicada? Né? O suporte é um portal de notícia, ou seja, da internet, pertence ao Jornal do Estado de São Paulo. E qual a relevância dessa notícia para a sociedade? Né? O que essa notícia trouxe para a sociedade? Por que ele já achou necessário publicar? Porque se tem tornado ele, né, o autor aqui, Stan Lee, ele se tornou uma das figuras mais reconhecidas na cultura pop, e não apenas por ser o co-criador de muitos dos super-heróis mais populares do mundo, mas também por suas aparições ao lado deles
em filmes e quadrinhos, porque ele era muito conhecido, né, diante do mundo dos quadrinhos aí, da criação dos super-heróis. Questão 19. O fato gerador dessa notícia pode ter originado notícias publicadas por outros veículos de informação? Explique sua resposta. Né? O que pode ter originado notícias publicadas em outros veículos, quer dizer, outros meios de informação? O fato gerador da notícia não é exclusivo desse veículo, quer dizer, não é somente desse meio de comunicação. Como se trata de um fato de interesse geral para a sociedade, é provável que outros veículos, ou seja, outros meios de comunicação, tenham publicado notícias relatando esse mesmo fato, porque ele era, né, um escritor famoso, com certeza em outros meios de comunicação, né, gerou essa notícia, deve ter vinculado essa notícia, não somente nesse meio aqui, nesse veículo. Vamos falar agora de manchete. O que é a manchete? Lá atrás nós já falamos sobre manchete, lembra? Que é o título, né, central de uma notícia, né? Ou seja, a questão 20. Antes da leitura da notícia, é possível ao leitor inteirar-se ao fato que a gerou? Justifica sua resposta. Sim. Por que sim? Pois, geralmente, antes de ler uma notícia, lê-se o seu título e nele o fato central é anunciado ao leitor. Ou seja, o título ele chama a atenção do leitor para que ele venha ler o resto do corpo da notícia. Ele traz certa informação do que vai falar na notícia, né? A questão 21. Você percebeu que as letras usadas na escrita do título da notícia são maiores e mais grossas do que as usadas no restante do texto? Em sua opinião, por que há essa diferença? Ou seja, né, o objetivo destaque do título é chamar o quê? Atenção para o assunto que será abordado na notícia e, consequentemente, despertar o interesse do leitor pela leitura, que é através do título que vai despertar o interesse para ele ler o corpo da notícia. 22. Releia o outro título da notícia. Stan Lee Stan Lee, mestre dos quadrinhos, morre aos 95 anos. A letra A. Destaque a forma verbal do título lido. A letra B. A forma verbal está no presente ou no passado? No tempo presente, porque essa notícia, muitos colocaram passado ou no futuro. Muitos colocaram passado. Não, a notícia no momento do texto está no tempo presente porque foi anunciado no dia da morte do escritor, então é tempo presente. A letra C. Qual pode ser o efeito pretendido com essa escolha do tempo verbal? Ou seja, o tempo verbal empregado no título da notícia é o presente do indicativo, ou seja, morre. O objetivo desse uso é reforçar a atualidade do fato. Essa é uma característica dos títulos de notícia, porque eles narram ali, colocam a notícia no momento do fato acontecido, então é o tempo presente. Questão 23. Considerando as características apresentadas, que título poderia ser dado a uma notícia que veiculasse as seguintes informações? Ocorreu um acidente entre 2 trens. Esse acidente foi em Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã do dia 6 de março. Nesse acidente, 5 pessoas ficaram feridas. Então, aqui, você vai criar N títulos diante de uma notícia, diante desses pequenos títulozinhos aí. Você vai criar um só título. Aqui tem uma sugestão, mas é pessoal. Olha, eu vou juntar todas as informações dentro desse quadro para formar um título de uma notícia. Aqui tem uma sugestão.
Acidente entre 2 trens fere 5 em Minas, ponto e vírgula. Dia começa com 5 feridos em acidente de trens em Minas, ponto, né? Acidente entre 2 trens deixa 5 feridos em Minas. Então, juntando as 4 informações, né, para criar um título. Então, aí deu mais de 3 sugestões e você pode criar a sua própria sugestão através desse. O lead. Lembre quando nós falamos de lead? Em algumas notícias, o parágrafo inicial responde as seguintes questões sobre o assunto noticiado: quem, o que, quando, onde, como e porquê. Esse parágrafo se chama lead e tem a função de apresentar as informações principais a respeito do assunto que será noticiado. Então, o lead, lá nas correções anteriores, eu expliquei sobre o que é o lead. É o que abordou aqui. Ele sempre vem num único parágrafo, né? Traz as informações, o que, quem, quando, como e porquê. Então, na questão 24, releia o primeiro parágrafo do texto e preencha o quadro a seguir com as informações retiradas do lead. O que é esse lead? É o primeiro parágrafo dessas informações lá do texto. É do texto do Stanley Lee, desse texto aqui, onde muitos fizeram confusão nessa questão e buscou no texto anterior, lá no início do livro. E não é sobre esse texto aqui que você vai encontrar as informações do lead. Então, vamos lá. Olha, releia o primeiro parágrafo do texto e preenche o quadro a seguir com as informações retiradas do lead. Quem? De quem é a pessoa que está falando lá no texto? Do Stanley Lee. Muitos acertaram, mas muitos erraram. Por favor, faça as correções. O quê? O que aconteceu? Morreu aos 95 anos. Quando? Quando aconteceu isso? Na segunda-feira, 12 de novembro de 2018. Onde? Onde é o local que aconteceu? No hospital Cedars e Sinal. Então, aqui está todo. É um lead que temos aqui, as informações de uma notícia. Quem, o que, quando, onde. Né? Essas informações aqui você vai encontrar no início desse texto aqui. Era para estar retirado daqui, que traz todas essas informações. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos falar agora de fotografia. As fotografias não aparecem em todas as notícias, mas quando isso ocorre, sua função não é meramente ilustrativa e sim informativa, pois permitem ao leitor visualizar, ou seja, a visualização de algum detalhe importante sobre o ocorrido. A fotografia, em geral, vem acompanhada de legenda, um breve texto que apresenta detalhes sobre ela e relaciona ao texto. Então vamos lá. A questão 25 da página 11. A notícia sobre a morte do escritor, editor e executivo Stanley Lee é acompanhada de uma fotografia. Qual é a função dela? O que essa fotografia trouxe diante do texto? Né? A fotografia nessa notícia serve para que o leitor veja quem é o Stanley Lee, ou seja, o personagem a quem está referindo lá, a pessoa que está sendo referida na notícia. Para quem já conhece o escritor, a fotografia ilustra o texto. Quem nunca ouviu passa a conhecer a fisionomia dele. A questão 26. Logo abaixo da fotografia, há uma frase escrita em letras menores do que as do lead e do corpo da notícia. Que informação é essa e qual a sua função? A frase é: Stan Lee foi responsável pela criação de super-herói como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor Hulk, X-Men
e o Quarteto Fantástico. Trata-se de uma legenda e sua função é complementar a foto apresentando informações sobre o escritor. A questão 7. Algumas características comuns podem ser percebidas nas notícias, tal como você pode notar com base nas leituras feitas até esse momento e no seu contato anterior com noticiário de jornais, TV, rádio ou internet. A respeito dessas características, marque a alternativa correta em cada um dos itens a seguir. Em uma notícia, os fatos relatados são reais ou fictícios? São reais. Notícias são fatos reais. O redator da notícia expressa sua opinião sobre os fatos, deve ser imparcial ao contar os fatos e não expressar a sua opinião. Deve ser imparcial. Em uma notícia, ao contar o fato, o autor não pode expressar a sua própria opinião nesse caso. Então, deve ser imparcial. Os textos da notícia devem ser curtos e relatar fatos de informação, de forma direta, extenso para poder explorar muitos detalhes sobre o fato. Jamais são textos, relatos curtos, de forma direta. A linguagem utilizada na escrita de uma notícia é informal, como uma conversa entre amigos, podendo ter muitas gírias. Formal, sem gírias, pois o perfil dos leitores é variado. Com certeza, é formal, sem gíria, pois o perfil dos